Olá, Sapiens, sejam bem-vindos a mais um DR das dietas. Bom, a gente já está sabendo do vídeo passado que comer proteína, saciar mais, ajuda a perder peso. E aí, tem vários vídeos no canal aqui sobre proteína, hein, Sapiens? Tem uma playlist inteira. Neles a gente já viu a recomendação, principalmente para a terceira idade, que precisa comer um pouco mais de proteína, porque já não absorve tanto quanto antes. Segunda-feira a gente comentou da meta-análise que viu que agregar proteína e fibras também pode ajudar a você, primeiro, não perder massa magra e ajudar na perda de peso quando você faz uma dieta de baixa caloria, né? Mas isso provavelmente é porque tem fibra também, Ana, não é só proteína, porque Tem dá saciedade. Né? o artigo que viu fibra sim, né? Então vamos ver aí hoje, lembrando a vocês, Sapiens, que o peso da proteína não é o peso do alimento. Da comida. Tem É que o fazer tem uma continha dentro. lá. Temos vídeo aqui, uma playlist aqui de proteínas. E aí, Ana, E aí a gente vambora? vai mostrar umas tabelas, porque para a gente ficar mais objetivo, vou mostrar para vocês onde que a gente encontra proteína, né? Porque a pessoa fica perdida, eu sei que eu tenho que comer proteína, mas onde é que eu encontro as proteínas, né? Então a gente vai mostrar aqui umas tabelas. Vocês podem printar a tela Pode agora que vai printar entrar a tabela para vocês. tudo que vai entrar as tabelas com as informações. É só que eu acho que a gente tem que dar um alerta primeiro para as pessoas vegetarianas, né? A proteína vegetal e a proteína animal, elas são diferentes em biodisponibilidade. Normalmente, come-se uma quantidade maior de proteína vegetal para poder alcançar a quantidade que o seu corpo precisa para poder produzir aí os músculos E a quantidade certa de proteína, aminoácidos, né? né? De aminoácidos. Só pensa, aqui a gente não tá para dizer o que você tem que comer, deixar de comer, nada disso. Cada um come o que quer. Se você fez essa escolha alimentar para ser vegetariano, a única coisa que você precisa saber é, talvez você precise comer uma quantidade a mais. Quanto que é? 30%, 40%? 30% a 40% mais ou menos, alguns estudos estimaram. Por quê? Por causa dessa questão da biodisponibilidade que o sistema está falando, é o seguinte, os aminoácidos dos vegetais, às vezes eles vêm ligados, confitados com outras substâncias químicas que tem dentro do próprio vegetal e que atrapalha a absorção dele, atrapalha às vezes até de quebrar no estômago, por falta de acidez, várias outras coisas que acontecem também quando a pessoa come muita fibra e coisa muito vegetal e à base de carboidrato. Então, você talvez não vá conseguir, tá escrito lá que tem 30 gramas, o negócio tem 30 gramas, talvez você vá absorver só 25, 27%, entendeu? 27 gramas. Então, assim, tente comer sempre um pouquinho a mais, de 30% a 40% a mais das suas proteínas vegetais. Talvez aqueles shakes já sejam mais bem preparados para isso, né? Você sempre fala, Então, a os gente não shakes sabe. vegetais aí de ervilha, de soja, eles já são super processados. Mas é porque já está processado, mas São na caros, comida viu? mesmo, né? E o gosto não é bom, né? Eu pelo menos não acho. Mas além dessa questão da quantidade de absorver, sabe o que que tem também? Tem a questão do perfil de aminoácido. Então, não é toda proteína vegetal que vai ter a mesma qualidade, com a proporção certa de aminoácido que o teu corpo precisa. Porque você é um animal, então no seu músculo você precisa de uma proporção específica para animal, diferente daquela aminoácido que vem no vegetal. Então, você precisa, às vezes, combinar um tipo de grão com o outro para poder fazer o perfil certo. É por isso que precisa do acompanhamento do especialista, né? Precisa do acompanhamento, mas uma coisa que é interessante também é que a proteína animal ela vem acompanhada de gordura e a proteína vegetal ela vem acompanhada de carboidrato. Então, teria que ser uma proteína isolada para poder, senão você vai começar a comer as proteínas e muito carboidrato também, junto muita vai caloria. engordar. E aí aumenta muito a caloria, é isso? Assim, a gente também não tem nada você comer mais carboidrato, não é isso. Mas já que a gente está falando de dieta para perder peso, então quando você adiciona Quando muito come muito carboidrato, carboidrato você engorda. adiciona caloria também. Agora, outra coisa que as pessoas precisam, os vegetarianos precisam cuidar. Eu já Aqueles vi... que estão começando, né? Porque os outros que já estão faz tempo, eles Gente, já mas sabem, né? eu já vi aula de médica vegetariana falando a quantidade de proteína do alimento cru. Não, Quem que vai não. comer feijão cru? Feijão cru Entendeu? mata. Tem casos nos Estados Unidos que tem um tipo de feijão lá que chama kidney bean, que é um feijão que parece um formato de um rim, que crianças morreram comendo 3 grãos de feijão cru. Eles são super venenosos. Você come o germinado, né? O máximo cru Você que você tem come. que demolhar, Super germinado, você tem que cozinhar, às vezes, na pressão para tirar esses fitatos, lectinas, oxalato. Oxalato não sai muito não, né? Mas tem vários produtos químicos ali que estão... Pensa assim, sabe? Eu vou dar só um alerta para vocês.
tudo isso que a gente vai falar é semente, tá? Porque grão, oleaginosa, leguminosa, tudo isso é semente. Eu já sei a palavra que você vai falar. Elas são os bebezinhos das plantas. Elas são os fetinhos da planta, elas são os bebezinhos da planta. Elas estão lá. Você acha que a planta não vai super proteger esses bebezinhos? Claro que vai. Então, tudo isso que a gente vai falar, onde tem mais proteína nos vegetais, não é na folha, não é na fruta, não é no tubérculo, não. São nas sementes. Por quê? Porque elas precisam disso para depois desenvolver a planta inteira. Então, ali tem muita proteção química para aquilo não se destruir. É por isso que, para a gente, às vezes precisa realmente processar mais esses grãos para poder ter uma palatabilidade melhor, uma absorção melhor, né? E tem outra coisa também, né? 100 gramas de feijão, se você pegar uma xícara de feijão e pôr para cozinhar, vira um negócio desse tamanho. Então, tem diferente entre a proporção do feijão cru, o quanto que ele pesa numa xícara, quanto que tem de 100 gramas de feijão cru, e depois que ele absorve água, aí você vai precisar de mais feijão para conseguir aquela quantidade de proteína, que a proteína fica, tipo, diluída. É por isso que, mais ou menos, cai para 1/3. Se você olhar a proporção lá, o que é que tem no grão cru, e você cozinhar ou assar, ou, enfim, fizer alguma coisa com ele vai cair para mais ou menos 1/3. Então, aqui tudo que a gente vai mostrar é a quantidade de proteína da comida cozida, tá? Porque a gente não quer intoxicar vocês, matando vocês de comer grão cru. Ana, mas não vai falar de espinafre da Nova Zelândia, nem feijão do Oriente Médio lá, que as pessoas não conseguem. Vamos falar de comida mais brasileira. Mais brasileira, inclusive, a maioria desses dados aqui vem da Tabela Brasileira de Composição Alimentar, 4ª edição. A gente vai deixar aqui na descrição também outros links de outros lugares que eu precisei pegar de outras informações que não tinha lá na tabela brasileira. Os links da descrição, eles não têm o link da internet. Você tem que copiar e colar no navegador se você quiser, tá? Porque o YouTube não permite esses links. O YouTube não ficar saindo do YouTube, eles não gostam. Eles não gostam. Então, vamos começar pelo basicão brasileiro. Basicão, arroz e feijão. Arroz e feijão, aí na tela para você Olha comentar só, suas impressões. Arroz integral cozido não tem nada. Tem 2,3 gramas. Gente, é muito pouco. Arroz de pum também nada. O feijão carioca, que é o que talvez o brasileiro coma mais, tem 5 gramas só em 100 gramas. Uma xícara vai ter 12. Mas se você pensar que você precisa pelo menos 30 gramas de proteína em cada refeição, no mínimo, dependendo da sua altura, você vai precisar mais. Olha o feijão verde, não tem esse daí, ele esqueceu, ele esqueceu. É que ele é bebezinho ainda. Muito bebezinho, Feijão, eu coloquei feijão verde por causa do nordestino que gosta de feijão Olha verde. Só, mas o feijão preto cozido tem aí 8,8. Mas também tem 8,8 de carboidrato a 10. Então... também tem carboidrato. Mas vê só, aí a pessoa precisaria comer 2 xícaras de feijão preto e mais um pouquinho de arroz, porque o arroz vai completar os aminoácidos. Então, imagina que pratão cheio de grão e cheio de carboidrato é esse, né? Vamos para a próxima? Tem que considerar, né? Outros grãos aqui, grãos Olha, gerais. soja tem bastante, 100 gramas de soja. Mas amendoim não é grão, é leguminosa. É tudo semente, sapiens. Do ponto de vista botânico, é tudo bebezinho da planta. É tudo semente. Eu devia ter colocado assim, semente. Mas soja tem aqueles negócios lá, Ana, de não sei o que interfere no hormônio, não é isso? Eles são fitoesteroides? Fitoesteroides, exatamente. Eles imitam o hormônio feminino. É por isso que às vezes é usado até em menopausa, né? Hormônios, trato de soja, essas coisas. Então, assim, homem também comer muito estrogênio não é muito legal, tá? Isso, sabe? Vai ficar brigando aí com a sua testosterona. Mas a soja, realmente, das proteínas vegetais, é a que tem tanto o perfil de aminoácidos mais parecido com dos animais, quanto a quantidade. Mas então, na reunião dos amigos, colocar bastante amendoinzinho torrado legal, amendoim, fazer aquela misturinha, tem bastante proteína. Agora você imagina, para a pessoa comer os 30 gramas de proteína que precisa, a pessoa precisa comer uma xícara dessas sementes. Não, se você comer uma xícara de amendoim torrado, acabou, né? Acabou a digestão. Você fica 2 dias sem comer, né? E você não vai estar fazendo dieta hipocalórica, que é o tema do vídeo, que é para perder peso. Muita gordura essas daqui. E algumas todas elas. A castanha de caju também tem bastante carboidrato, algumas têm, né? Então, aí tem que dar essa compensação. Outras sementes aí, menos conhecidas. Próxima mas tela, bate o print aí, gente. Bate o print aí, sabe? Farinha de soja continua alto. Chia. Quinoa. Elas são famazonas, né? Porque quinoa, tem muita proteína. Tem proteína quando elas estão cruas, mas quando você vai cozinhar, ou você vai botar de molho, igual faz na chia, para poder fazer aquela coisinha gelatinosa que o pessoal faz às vezes o pudinzinho. Aí você tem que comer, 3 xícaras de chia para ter 30 gramas de proteína. A lentilha tem muito carboidrato, viu? E a ervilha também. Elas têm um pouco mais de proteína. Igual batata, viu, esse negócio aí.
Gente, até batata tem proteína, sabe? Só que É. tem 5 gramas de proteína e não sei quantos de carboidrato. Então, Vamos para a próxima? quando é que isso vai virar uma Bateu o dieta print dessa tela, tá saindo, gente. hipocalórica? Aí agora a gente vai para as proteínas animais. Aqui a gente vai passar mais Ó, aí rápido. tá fácil, hein? É muito mais fácil, assim. A vida do vegetariano realmente é muito mais difícil para difícil. conseguir proteína. difícil. Porque olha só, você pega 100 gramas de um peixe, você já tem mais do que os 30 gramas mínimos que você tem que comer em cada refeição. E a vantagem em relação aos grãos é que, às vezes, quando você grelha, ele vai ficar mais desidratado. Ele vai perder um pouquinho de peso, mas ele vai concentrar mais a Que proteína. é ao contrário do vegetal. Ao contrário Quando do você vegetal. cozinha, ele fica Ele grande. incha E aí acaba te estufando, você acaba não comendo a quantidade certa que deveria para ter a quantidade certa de proteína. Proporcionalmente vai ter menos proteína do que ele teria Fora cru. biodisponibilidade, né, Ana? Fora essas outras coisas que a gente falou. Então, Ó, o atum em lata tem bastante também, né? atum em lata tem, mas a lata hoje em dia não está mais vindo com 200 gramas, né? Tá ficando tudo pequeno, tá vindo com ficando tudo 130, pequeno, né? mais ou menos se você escorrer, né? São os impostos. Os impostos são os mesmos, os preços são os impostos aumentam, os preços são os mesmos e os tamanhos diminuem. Não é isso, assim que a gente vê no supermercado? É assim que eu vejo. Vamos para a próxima. E aí, ó, carne vermelha. Carne vermelha também uma quantidade grande de proteína, vocês estão vendo? Em 100 gramas. Só que assim, uma coisa que vocês têm que ficar espertos é o seguinte, as pessoas têm uma métrica, você já viu a métrica da palma da mão? O pessoal fala, não, quanto que é 100 gramas de um peito de frango, de um bife? É igual mais ou menos o volume da palma da mão. Só que assim, às vezes se ele estiver muito fininho, não vai ter 100 gramas. Então, o ideal é dar uma pesadinha assim. Se você estiver no self-service, coloca a proteína primeiro e vai lá pesar só ela. E aí você vai ter noção se você já atingiu sua meta proteica. E você que é diabético, se aumentar muito a carne vermelha também, dá uma olhada aí nos remédios, no equilíbrio, porque ela faz mais gliconeogênese. Ela pode pedir mais insulina. Ela pode pedir mais insulina do que as outras carnes. Você acompanha com o seu médico. É. Então, ó, vários tipos de hambúrguer, acém, tá vendo? Colchão mole. Aqui tem tanto carne de primeira quanto carne Os números são mais ou menos parecidos de todo mundo, né? São todos parecidos, o frango que tem mais, né? Quanto mais gordura tiver a carne, menos proporção de proteína ela vai ter. Então, ela vai cair mais para perto do 20, tá? Por isso que o hambúrguer, por exemplo, é 20, porque ele tem aquela quantidade que tem que ter uma carne mais gordurosa para ele fritar direitinho, né? Então, assim, mais perto de 20 é porque tem mais gordura, mais perto de 30 é porque é uma carne mais magra, né? E aí, se você está fazendo uma dieta de baixa caloria, você vai dar preferência para carne mais magra, né? Aí as aves são carnes bem mais magras. As aves, ó, peito de frango tem mais que todo mundo, hein? Nossa, agora, você vê que interessante, você tirar a pele do frango não aumenta muito as proteínas, aumenta 1 graminha, só 1,5 gramas só, nada de muito, né? Mas o colesterol cai. É que vocês sabem, sabe? Eu sou a favor da pessoa comer a comida toda, né? Você já matou o bicho, então você aproveita ele todo, né? Você vai ficar jogando fora a gema do ovo, vai ficar jogando... isso me irrita tanto. Próximo. Deu print? Deu print, sabe? Tá. Deu tempo de dar print. Agora, carne de porco também, que o pessoal acha que é muito gorduroso. Olha, ela tem bastante. Olha, mais que frango, eu não sabia, não. Tem, eles são, dependendo do local do porco, eles são mais magros até. É claro que presunto, bacon e toucinho, que é a barriga, vão ter mais gordura, mas o outro músculo mesmo do porco, os embutidos têm... muito sal, né? Muito sal e muito, sei lá o que lá que fica para conservar. Outros preservativos, dependendo de como faz, os outros preservativos, né? Que são o problema. Porque se fosse só o sal como se fazia antigamente... Mas se você pegar um mais artesanal assim, você vai estar menos... Não, tá vendendo bem na internet, né? Depois depois daquele que pode agora um estado vender para o outro, que liberaram... Ainda bem que liberaram, né? O comércio entre os estados, aí artesanais, tá aparecendo muita coisa aqui em São Paulo de Minas e vice-versa, vocês devem achar aí... Pode comprar boas. Nas plataformas online aí que você acha coisa... Tira o print aí, Sapiens, porque aí embaixo tem uma informação importante, que a gente pega 100 gramas de bacon, ninguém come 100 gramas de bacon, é muito, né? Mas aí em uma fatia geralmente tem 8 gramas, aí tem a proporção ali depois. Bate o print aí, vamos para a próxima. E leite derivados, então o vegetariano que toma leite também vai ter essa oportunidade melhor aí de conseguir um pouco mais de proteína, você tá vendo? Parece pouco, mas se você pensar direitinho, é o dobro. Porque se você pensar, 100 gramas de leite ou de derivados vai dar meia xícara de chá. E vai dar quase metade de um potinho daqueles de iogurte. Aqui os potinhos também estão diminuindo do tamanho. Antes eram 200 ml, agora está 170 e tal. E aí você tem essa proporção aí de proteína mais razoávelzinha, né? Aí você tem que comer um pouco mais, você tem que, por exemplo, associar ovo com leite, com iogurte, para poder atingir os seus 30 gramas de cada refeição, no café da manhã, por exemplo, né? E outros derivados aqui, que já é minha comida preferida.
Aí Queijo é bastante, tem parmesão, bastante proteína, dependendo do queijo. Nossa, tem é o que eu estou bastante. raciocinando aqui, quanto mais amarelo, mais proteína. Quanto mais seco, porque o outro, o Seco, peso tá? dele é água. Esses queijos frescos, ricotta, essas coisas, muito do peso dele é água. Então a proteína está diluída naquela Não, quantidade mas de olha o água. cream cheese, ele tem quase pouca coisa. Mas que geralmente os cream cheese são... O é Minas, porque o Minas tem até legal, olha, 17, entendi. o Mas whey é mas os puro. amarelos também, olha, quanto mais amarelo, parmesão amarelão, tem mais. Tem mais. Porque ele está mais seco, entendeu? Concentrou mais a proteína. Mas também vai ter mais gordura. Então, aí você vai pesar ali nas suas calorias diárias, quanto que você vai comer mais de um, mais de outro. Mas é uma super fonte de proteína, principalmente para quem é vegetariano que não é vegano, né? Porque aí vai poder comer essas coisas todas, né? Legal, varia bastante. Eu botei aqui queijo de manteiga. Ovos, os ovos. Botei queijo de manteiga aqui para quem é do Nordeste, eu sabe o que eu estou falando. Que delícia. A Ana é do Mas Nordeste, os mineiros também, eles têm um negócio chamado requeijão de Minas, que é igual. Bate o print aí, gente. Olha só, bastante proteína. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. E acho que agora para finalizar, os ovos, né? Ovos, olha, 13. Então, ovo 100 gramas, só que... 100 gramas são dois quatro? ovos. Dois ovos, São dois tá. ovos. Dois ovos, tá. Um ovo grande, geralmente tem 6. Aí, se você pegar entre o médio e o grande, tu faz uma média de 6 gramas cada ovo, né? Aí, vocês estão vendo como mais ou menos Pra metade comer cru, na gente, gema. pra comer cru tem que tomar alguns cuidados aí. Eu não sei se isso Clara, precisa ver, tá? Claro, eu não recomendo não. Eu A não não ser recomendo, que você mas congele, né? Congele e precisa lavar a casca do ovo, Aí, viu? para você comer a gema crua ou fazer uma gemada com você tem que lavar a casca do ovo com Principalmente detergente. se for ovo caipira. Tem que abrir, se você for abrir ele cru, você tem que jogar fora a clara e aí ficar só com a gema, que aí ela vai estar mais protegida de salmonela, essas coisas. Tá. Mas a clara, assim, é complicado. Ou você Tem que dar uma pesquisada nisso, eu não sei direito, não. Sei que tem que lavar. Temperatura mata a salmonela. Aí poderia ser ou congelamento ou o cozimento. O codorna tem uma proporção parecida. É que o ovo de codorna é tão pequenininho, né? Mas se você olhar proporcionalmente 100 gramas, é parecido com o ovo de galinha uns 10 normal. ovinhos. Então, gente, chegamos em mais um fim no DR das Dietas. Você tem bastante tabela aí para poder dar uma olhada quando você estiver comendo de comidas brasileiras fáceis de achar. Nenhum verdura da Antártida, nenhuma comida dos egípcios. E nem de Marte, né? Nada que agora está na moda Marte. Né? Nada ancestral também. Marte só se for batata, igual aquele filme. Tem um filme com o cara com batata com cocô. Muito legal esse filme. Assista, muito bom. A gente não manja de filme. Gente, muito obrigado. Chegaram até aqui. Aqueles que se inscreveram, aqueles que estão passando para frente. Obrigado pela força. Valeu. Até o próximo DR das Dietas. Tchau, Sapiens.